Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje eu trouxe para vocês esse material desta bolsa lindíssima clutch com essa alça de couro que você viu aí na capa. E para essa aula eu vou utilizar aqui o meu fio de malha azul marinho, tá? Ele tá com uma espessura mais ou menos de 2 centímetros, olha só. Tá um fio bem leve, bem gostoso, maleável. Minha agulha número 7, uma menor para ajudar no arremate, 2 argolas para aplicar depois a nossa alça na bolsa. Essa alça é de couro ecológico. Depois eu deixo aqui o site para vocês, onde eu compro. Deixo aqui do ladinho. E nossa tesoura, vamos iniciar esta bolsa com 40 correntinhas, tá bom? Então, vamos fazer aqui o nosso nozinho inicial. Deixa eu tirar o fio aqui também para você ter uma boa visualização da aula. E faz daí 40 correntinhas. Eu faço daqui e já volto com vocês para a gente iniciar a subida desta bolsa. Um ponto lindo, tá bom? Super fácil de fazer. Até já! Voltei com as minhas correntinhas prontas, as 40. E aqui eu esqueci de dizer para vocês, nos materiais nós vamos usar também 2 imantados, tá bom? Esses daqui são de 14 milímetros. Depois eu também deixo na descrição do vídeo onde eu compro. E aqui nós vamos iniciar da seguinte forma: como eu começo o meu trabalho nas correntinhas por trás da correntinha, pegando por trás, por questão de acabamento, tá? Neste trabalho é diferente, eu já vou iniciar o ponto na primeira carreira, nessas correntinhas, então eu vou começar trabalhando pela frente mesmo, tá bom? Então, você deixa o seu ponto meio folgado, para não acontecer do trabalho enrugar, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo no próximo ponto. Aqui seria o primeiro ponto, e vamos para o próximo, porque precisamos pular um ponto e faz um ponto baixo, tá bom? Se você quiser, você pode estar fazendo maior essa bolsa, então ela aqui é uma altura dela, né? Então ela vai dobrar assim e assim. E aí você pode estar fazendo maior ou menor se você desejar. Então diminui os pontos ou aumenta as suas correntinhas aí, considerando deixar sempre número par. E aí nós pulamos um ponto, fizemos um ponto baixo. Agora nós vamos trabalhar esse ponto baixo aqui que nós pulamos, tá? Então introduz a sua agulha nele e traz a sua laçada e faz um ponto baixo, ok? Então, olha, esse daqui tá trabalhado. Eu sei que o fio é escuro, esse azul marinho, mas olha, eu vou mostrando no detalhe pra vocês, tá vendo? Nós acabamos de trabalhar esse ponto aqui, ele foi o primeiro, esse o segundo. Então, agora, nós vamos pular o próximo e fazer neste aqui um ponto baixo. E depois volta e trabalha o ponto baixo que foi pulado, no caso, este daqui. Estica ele e fecha. E aí vai ficando assim, olha o detalhe, tá vendo? Então, trabalhou aqui, não vai fazer errado, senão vai dar erro e vai faltar pontos na sua bolsa. Então, fica com essa atenção, ele dá uma puxadinha porque fez o ponto. Aí pula o próximo, que seria esse, e faz neste um ponto baixo. E volta e vamos pegar o ponto que nós pulamos e fazer um ponto baixo. Como ele tá atrás de um ponto já feito, você precisa esticar a laçada, alcançando a altura do seu ponto de trabalho. E fecha. E aí vai ficar assim, tá? Então, faz isso por toda a carreira. E a gente já se encontra aqui no final. Eu venho com vocês aqui, tá? Vou fazer mais uma vez. Então, olha, eu fiz esse já, pulei esse e vou trabalhar o próximo. Então, sempre pula um, trabalha o próximo, normal, e volta para pegar aquele um que você pulou, este. Esticando a laçada para o trabalho não ficar apertado.
Assim, vai ficando desse jeito, faz daí, eu faço daqui, e a gente já se encontra para subir a segunda carreira, que é ida e volta, e ela vai ser diferente da primeira, tá bom? Então, essa carreira é um pouquinho só diferente das outras. Até já! Voltei, olha só como está ficando o nosso trabalho. E aí, no final, eu deixei os últimos 3 pontos aqui para trabalhar junto com vocês, tá bom? Para mostrar como que fica, como que é. Então, eu fiz aqui meu ponto baixo, cruzado, alongado, e vou pular este e fazer o próximo normal. E agora eu volto e trabalho o ponto que eu pulei. Então, traz a sua laçada, estica ela bem alta, lembra? Fecha, e aí vai sobrar um ponto, tá bom? E aí você fecha a carreira com um ponto baixo. Então, ela começa com ponto baixo e termina com ponto baixo. Aí fica assim. Então, lembrando que nós estamos trabalhando a altura desta bolsa, que você vai dobrar ela assim e assim. Teremos uma lateralzinha e a nossa alça de couro ecológico. Agora, na segunda carreira, se você já me acompanha, você sabe como eu gosto de fazer o ponto baixo de início de carreira. Se você está vendo essa aula pela primeira vez, eu te convido a assistir a outras aulas para você acompanhar as minhas técnicas, que são diferentes, tá bom? Então, ao invés de eu fazer uma correntinha usual aqui, eu vou pegar e vou introduzir a minha agulha e trazer o meu fio para cá. Vou ficar com o fio de trabalho, a laçadinha solta, você pega ela aí, assim, e faz o ponto baixo de início de carreira. Eu gosto de fazer assim por questão de acabamento, tá bom? Feito isso, vamos trabalhar a segunda carreira da nossa bolsa. Então, nós temos aqui o próximo ponto baixo. No caso, nós vamos pular e trabalhar aqui no próximo. Então, mesma coisa da outra, pula um, trabalha um ponto baixo normal no próximo ponto. Não esquece de dar uma folguinha pro seu fio, ergue ele para não ficar apertado, tá bom? Então, feito isso, você vai voltar e trabalhar o ponto baixo cruzado novamente, só que não no lugar usual. Então, você não vai introduzir a agulha no lugar do ponto normal, que seria aqui, tá bom? Você vai introduzir a agulha nesse vão aqui, olha. Ele tem que passar por baixo da laçadinha de trás. Então, vamos localizar onde nós vamos trabalhar o ponto. Deixa eu fazer aqui para você o ponto baixo cruzado, ponto baixo alongado, né? Então, olha, tem aqui essa laçadinha do ponto anterior, e embaixo dela você vai trazer a sua agulha assim, deixando a sua laçada aqui atrás, a agulha embaixo dela e trazendo o seu fio cruzando assim. Por isso que se chama ponto baixo cruzado. É um ponto baixo alongado, mas é cruzado, tá bom? Aí você fecha. Não se preocupe que eu vou fazer mais um pouco para não ficar confuso para vocês. Então, aqui já está trabalhado, que foi o ponto baixo normal. Então, nós vamos pular um e fazer o próximo normal. Faz um ponto baixo. Parece complicado, mas é simples, tá bom? Então, vou trabalhar o ponto baixo atrás agora, cruzado. Só que não aqui no lugar normal, como eu disse. Então, é no vão embaixo dele. Tá vendo? Localiza sempre assim. O ponto tá aqui, a laçadinha dele tá aqui. Eu vou trabalhar embaixo dele. Olhando sempre atrás para ver se a sua agulha tá atrás da laçada, embaixo da laçada de trás, né? Então, o ponto baixo alongado aqui da carreira de baixo, o ponto baixo cruzado, ele é alongado também, mas é cruzado, tá bom? Então, se eu falar errado, me desculpem. Pega a sua agulha e ela tem que estar passando embaixo dele. E aí, você traz o seu fio de trabalho, não esquece de esticar na altura e fecha.
Olha, para não ficar confuso, eu vou fazer algumas vezes com vocês. Então, esse eu já trabalhei, pulo esse e faço o próximo. Um ponto baixo normal e um cruzado alongado. Onde eu vou trabalhar ele? Não é aqui no lugar usual, é embaixo dessa laçadinha. Então, aqui, introduz a agulha e tá vendo que a laçada já ficou automaticamente aqui? Que você vai pegando o jeito de fazer, pegando no lugar certo. Mais uma vez, então esse está trabalhado, este eu vou pular e no próximo eu vou trabalhando um ponto baixo normal. E agora o ponto cruzado, onde, ó, aqui seria o lugar normal, mas não é. Então, é embaixo da laçadinha, tá bom? Embaixo da laçadinha, aqui. Lá atrás, ficou a minha laçada e a minha agulha embaixo. Puxa e sobe bem alto. Fechou? E ele vai ficando assim, tá bom? Segue fazendo por toda a carreira. Então, já temos esse nós pulamos, esse nós trabalhamos normal e o outro nós trabalhamos cruzado, que seria aqui, mas não, então é aqui. Confere lá, tá certa a posição da agulha, puxou o fio, alongou, fecha o seu ponto baixo cruzado. Faz isso por toda a extensão da carreira e a gente já se encontra aqui no final, tá bom? Faz bem bonito. Até já! Então, eu voltei para mostrar aqui o final da carreira para vocês. Nós pulando um ponto, após ter trabalhado aqui a trama, faz o próximo, normal, volta e trabalha o ponto cruzado embaixo, lá da laçadinha, lembra? Está fazendo certinho aí? Confere lá se ele está embaixo da laçada e faz o seu ponto baixo cruzado e termina fazendo o último ponto. Ficou meio aqui para baixo o meu ponto apertado. Faz o último ponto baixo da carreira, da segunda carreira, tá bom? Feito isso, vamos virar, fazer a minha técnica de ponto baixo de início de carreira. Faz um ponto baixo. Então, pula lá o próximo, certo? Faz o ponto baixo novamente no próximo ponto e volta para trabalhar o ponto baixo cruzado. Então, lembrando que sempre igual agora. Você não vai trabalhar aqui, no ponto que você pulou, vai trabalhar embaixo da laçadinha dele, tá bom? Ó, aqui é a posição correta. Põe lá a sua agulha e verifica se você passou certo embaixo da laçada. Tá correto. Sobe, alongadinho, fecha. E olha só. Esse foi só a primeira trama dessa terceira carreira. E eu vou fazer mais um pouco com vocês. Então, aqui tem um ponto trabalhado, pula um, faz o próximo. Ponto baixo normal e o nosso ponto baixo cruzado, não esquece, ao invés de trabalhar normal, você faz ele embaixo da laçadinha. Então, espero que você já tenha pegado aí. Ó, vamos conferir, né? O jeitinho, porque você vai trabalhar assim agora por toda a extensão, não só da carreira, mas da subida. E de volta, fazendo desta forma, não tem erro. Você vai ficar com esse desenho lindo aí, tá bom? E aí, nós vamos fazer, dependendo do fio que você estiver utilizando, ele pode ser mais fino ou mais grosso.
Vamos fazer por tamanho, então nós vamos subir aqui 20 centímetros. Eu vou pegar a minha fita para medir. E você também mede daí, que eu acho que vai dar uma média de 7 carreiras, tá? Então, você faz até alcançar 20 centímetros, porque o seu fio pode ser mais grosso ou mais fino. Como eu disse, vai dar diferença a quantidade de carreiras ou não, né? Não necessariamente. Pode ser que a gente faça o mesmo número de carreiras e o tamanho fique igual. Porém, pode dar diferença. Então, segue fazendo, ida e volta, desta forma. É simples assim, tá bom? Então, sempre pulando um ponto da base e fazendo um ponto baixo normal. E no que seria o lugar do ponto normal, você volta e faz o ponto baixo cruzado, alongando ele, conferindo a pegada dele lá e fechando. Faz isso até alcançar os 20 centímetros aqui de altura. E eu já volto com vocês. Eu vou fazendo daqui, você faz daí. Se eu ver que há necessidade, algum detalhe, alguma coisa que eu percebi que eu não falei, eu volto e mostro para vocês. Senão, a gente já vai se encontrar com a base praticamente pronta para trabalhar a lateral dela. É só você fazer esse trabalho como eu ensinei, ida e volta, começando com ponto baixo, acabando com ponto baixo, pulando um ponto da base, fazendo um ponto baixo normal e o outro ponto baixo cruzado, pegando lá atrás. Não esquece de conferir a laçada se está pegando no lugar correto, erguendo o seu ponto assim, fecha e eu volto já já com vocês. Faz bem bonito, hein? Até já! Voltei e olha só, vim aqui agora com a minha fita, porque eu terminei a subida, né? Então, lembra que eu falei pra vocês? Quando chegar na altura de 20 centímetros. E o que eu quis dizer dos 6 ou 7 carreiras, eu disse errado, não são 6 ou 7 carreiras. Eram 6 ou 7 desenhos, né? Então, por exemplo, aqui deu 12 carreiras no meu. Deixa eu conferir com vocês. Você conta cada X. Então, 1, 2, 3, 4. Cada X são 4 Cada X são 2 carreiras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O meu deu um total de 7 desenhos, tá bom? Então, quando eu disse 6 ou 7, não eram carreiras e sim desenhos, né? Que o ponto baixo cruzado imita uma trança, um X, né? Então, você vai medir aí ou 20 centímetros ou quantas carreiras derem para chegar nos 20 centímetros, tá bom? Então, aqui no caso, a minha deu 14, ida e volta. Então, quando nós começamos a carreira, ela ficou assim, com esse acabamento. E nas laterais, por conta da subida com ponto baixo do jeito que eu faço, ela fica assim, com um acabamento bem bonito, olha só, assim. Tá vendo? Os dois lados. Fica assim com esses gominhos, olha. E a parte de cima, que é a última carreira que nós fizemos, ela vai ficar com o acabamento assim, em correntinhas. E agora, para dar continuidade, nós vamos fazer a volta, né, na nossa bolsa. Então, aqui, nós vamos fazer uma correntinha, tá? E pontos baixos por toda a extensão. E aí, você vai pegar da seguinte forma. O ponto baixo vai ocupar o espaço dele, né? Aí, você veja aqui onde ocupa o próximo espaço e pega uma laçadinha para fazer mais um ponto baixo no espaço dele. Isso que eu quero dizer, para não fazer nem apertado e nem largo. Então, você visualiza aqui o ponto baixo e pega a laçadinha para fazer. E aí, no final, eu conto com vocês quantos deram a partir daqui. Ó, já fizemos 3. Faz daí, eu faço daqui.
E aí, quando chegar lá no final, eu volto com vocês para contar quantos pontos baixos foram feitos nessa lateral. Então, a gente já se encontra aqui, tá bom? Até já! Pessoal, então tá pronto essa lateral. Como eu disse, eu ia contar para vocês aqui, deu 15 pontos baixos, tá bom? Então, só para concluir o meu raciocínio anterior sobre fazer a volta, esse retângulo da nossa bolsa, ele tem os 4 lados, né? E eu vou trabalhar o acabamento apenas em 2 lados. Por quê? Nós acabamos aqui, né? A nossa carreira. Então, aqui já tem o acabamento, correto? Aqui está assim. Lembra que eu mostrei e falei que eu acho que é bonito? Assim, eu gosto desse acabamento que fica. Quando eu termino a minha carreira em ponto baixo, eu faço daquela forma a subida no primeiro ponto baixo, daquele jeito que eu pego diferente, em 2 laçadas. Então, fica assim, olha, com esses gominhos. Por que eu tô falando isso? Então, nós terminamos aqui a carreira. Fizemos aqui o acabamento com 15 pontos, como eu acabei de contar para vocês. E agora nós vamos fazer acabamento nesta lateral, porque não é igual àquela, né? Então, essas são as correntinhas iniciais do trabalho, fica assim. Então, nós vamos dar continuidade aqui e eu vou parar aqui com o acabamento, porque eu quero que a minha bolsa fique assim, olha. Então, ela vai ser fechada igual um envelope, né? A nossa clutch. E olha como vai ficar o acabamento. Assim que eu quero que fique mesmo. Caso você não goste, não queira, você pode fazer, então, o fechamento nos 3 lados e acabar aqui. E aí, o seu acabamento vai ficar assim. Não faz diferença, tá? Se você prefere, pode fazer. Esta é uma forma normal, usual, e eu não quero que fique assim, a minha. Eu quero com o outro acabamento, que eu acho que fica super charmoso deste jeito, olha só. Então, repetindo, são 4 lados. Um lado já deu o acabamento, que foi a última carreira que nós fizemos. O outro lado, nós fizemos agora o acabamento. E eu vou fazer o acabamento no outro lado maior, até aqui apenas. Caso você queira o acabamento todo por igual, então você segue e termina aqui. Aí você arremata aqui, que eu vou arrematar aqui. É uma questão de gosto, tá bom? Então, eu vou fazer o meu arremate aqui, para depois a gente fazer as laterais dessa bolsa, que é uma clutch assim, né? E aí, tem aqui 2 partezinhas que nós vamos fazer a emenda e eu vou fazer junto com vocês. Então, agora eu vou mostrar como seguir fazendo o acabamento na outra lateral maior. Então, você terminou aqui os 15 pontos baixos deste lado menor e faz uma correntinha e vai pegar aqui no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. A sequência aqui é bem fácil, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, lembra que aqui eram correntinhas? É lá o início do nosso trabalho. Então, cada vão desse, ó, aqui, 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 aqui. Cada vãozinho desse, você vai fazer um ponto baixo, que é ponto sobre ponto. Então, simples assim, para dar o acabamento lateral da nossa bolsa, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, cada vão desse, repetindo, um aqui, outro aqui, outro aqui. Olha, tá vendo? Tem os gominhos, ó. Então, entre cada vão, entre cada gominho, nos vãos aqui, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto por toda a extensão. Vai ficando assim, até chegar aqui, e a gente já se encontra aqui no final desta lateral maior, tá bom? Até já! Então, cheguei aqui no final, olha só como tá ficando bonito. Aqui no final,
Como eu disse há pouco, eu não vou fazer o acabamento aqui. Se você não gosta assim, é só seguir fazendo os 15 pontos. Aí você faz a correntinha aqui e faz os 15 pontos e arremata aqui no final com aquele acabamento invisível que eu sempre ensino nos vídeos. Como eu vou deixar assim, né, que eu quero que fique com este acabamento a minha aba, então eu vou cortar o meu fio agora. Um pedacinho assim, com uns 10 centímetros de sobra já tá ok. E vai ficar bem bonito, então se você fizer igual a mim, que eu acredito que provavelmente vai fazer, vamos fazer o seguinte: a sua laçadinha tá aqui, correto? Deixa o seu fio assim, por enquanto aqui, o que você acabou de cortar. E o outro, que é o inicial lá do nosso trabalho, nós vamos passar ele, olha, tá assim, né, aqui, porque eu fiz um último ponto baixo. Só que eu quero que o acabamento acompanhe meus gominhos aqui. Então, o que eu faço? Pega a sua laçadinha, deixa ela um pouquinho só mais curta assim. E o seu fio que já está aqui, aguardando, que é o lá do início, você passa ele aqui por dentro, ó. Assim. Deixa por enquanto o outro lá, que você acabou de cortar. E faz um ajustezinho aqui e traz ele pra cá. Ó, tem esse fio aqui, que é a próxima laçadinha. Introduz a sua agulha de trás pra frente e traz o seu fiozinho lá pra trás. E olha só como ficou a escadinha, imitando o pontinho como já estava aqui, tá bom? Então, satisfatório pra mim. Eu vou dar aqui atrás, que é o lado... Então, esse ficou o lado certo da minha bolsa e aqui o avesso, tá bom? Então, eu vou dar um nó aqui. Um normal. E o segundo bem apertado, olha. O segundo bem apertado. É por segurança, tá bom? Então, o que sobrou, eu vou conduzir aqui por 3 pontos baixos. Então, desta forma, uma pontinha já foi, que ficou menor, e a outra vou trazer agora. Então, conduzindo por 3 pontos já tá ótimo. Aí, se você quiser, você já pode cortar, ó, esse nozinho que eu fiz aqui, eu escondo assim, ó, embaixo do meu ponto, tá bom? Viu? Aí, aqui, eu termino de esconder, ou posso cortar o excesso que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Pode cortar sem problema nenhum, você já deu 2 nozinhos lá, já conduziu, não vai desmanchar, tá bom? Fazendo isso, olha só, deixa eu até dar uma puxadinha aqui, só pra fazer uma escadinha igual os outros, olha. Viu? Que bacana? Então, esse é o acabamento que eu quero na minha aba. Rústico, né, nós podemos dizer, mas que fica muito bonito. Então, são técnicas que eu mostro aqui pra vocês, que eu faço nos meus trabalhos e fica muito legal. Feito isso, já que ela está livre dos fios aqui, arrematadinha, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. Olha só. Que bacana. Não focalizou. Agora focalizou. Olha só que bacana. Então, já vou dar início aqui a nossa lateral e a emenda como é feita, tá bom? Depois, aplicar os nossos imantados, a nossa bolsa que já está pronta. Também tem as nossas argolinhas que nós vamos aplicar na lateral que nós vamos fazer agora, tá bom? Até já! Eu já volto na sequência com vocês. Olha só,
eu já fiz aqui uma lateral e apliquei. Olha como fica fino, olha esses pontos. E você deve achar que é super difícil fazer e dar o acabamento. Mas pode ficar tranquila que não é. E inclusive, olha, já coloquei lá embutidinho, trabalhado junto nos meus pontos, a nossa argola. Mas não se preocupe que eu vou fazer agora com você o outro lado que está faltando e vou aplicar junto com vocês aqui. Então, pega aí sua agulha e linha, a sua argola, e você vai fazer 12 pontos, 12 correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou fazer na sequência com vocês, sem pausar, porque é rápido, é fácil. E eu não quero que você perca nenhum detalhe da nossa aplicação da nossa argola. Então, fiz aqui 12 correntinhas. Deixa eu conferir. 12 correntinhas. Atrás dessa última, já pega lá sua laçadinha. Então, atrás da correntinha onde nós vamos trabalhar pontos baixos. Faz aí o seu primeiro ponto baixo. Olha, então aqui tá a nossa correntinha. Atrás dela tem essa laçadinha. Vamos trabalhar 12 pontos baixos, pegando na laçadinha atrás da correntinha. Desse jeito, tá bom? E essa lateralzinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu deixar aqui no detalhe como ela ficou uma graça. Olha só. Essa lateralzinha, elas são apenas 3 carreiras, tá? Então, eu vou fazer as 3 carreiras aqui com você, sem pausar. Vou aplicar a abinha lateral sem pausar, para você não ter dúvida e não perder nenhum detalhe, tá bom? Para você que já é experiente, você pode pausar o vídeo e fazer, não tem problema. Mas para quem ainda é iniciante, é importante todos esses detalhes. Inclusive, se você está gostando das minhas aulas, não esquece de deixar um comentário no meu vídeo, tá bom? Eu vou deixar algumas informações lá na descrição do vídeo. Se você não sabe o que é a descrição, é onde está escrito o meu trabalho ali, bolsa de crochê, tal. Você clica em cima e lá dentro tem toda a descrição, tá bom? Aqui chegamos no nosso último ponto, então pega a sua argola, introduz a agulha na laçadinha do último ponto e passa ela por dentro da argola assim. Traz o seu fio, trabalhando por dentro da argola e por dentro da sua laçadinha. E fecha o seu último ponto baixo, assim, tá bom? E agora, nós vamos fazer aquela vira, né? É a segunda carreira agora. Nós vamos fazer o ponto baixo aqui, daquela forma que eu faço. Pra ficar com acabamento bonitinho, retinho, sem vão. Leva a sua argola assim. Passa a agulha por dentro da argola primeiro e depois do ponto. Olha, então eu peguei a argola com a agulha, peguei o vão do meu primeiro ponto e vou trazer a minha laçadinha aqui. Olha, joga a sua argola pra cá, ela tem que ficar dentro do ponto trabalhado. Pega o outro ponto solto. E agora, fecha. Fechou? Já está preso a nossa argola em 2 carreiras. Então, nós vamos continuar fazendo aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. São 12 no total, tá bom? Vamos trabalhar desta forma. Depois, vai ter a última carreira.
Olha, então, aqui o nosso último ponto. Já vou virar o trabalho, fazer o ponto baixo de início de carreira, como você já conhece, desta forma. E fazer a nossa última carreira agora, dessa nossa lateral. Eu disse pra você que é rápida e fácil. Nem parece, né, gente? Olha lá. Olha que graça que fica. Então, termina aí. Vamos lá para fazer o último ponto juntos e trabalhar na nossa argola. Eu gosto de dar a aula assim, detalhada para vocês. É o meu diferencial. E uma forma simplificada e prática, com menos emendas possíveis. Então, veja, aqui é o meu penúltimo ponto e o meu último ponto, ele tá aqui, ó. A argola tá passando lá no meio dele. Olha, o ponto tá aqui, tá vendo? A argola tá lá junto. Então, você pega a primeira laçadinha aqui, ó, passa dentro da argola. Acredito que tá bem claro, né? E pega a outra laçadinha dele também. Olha como vai ficar a nossa agulha. Com nossa laçada de trabalho. E aqui o último ponto baixo, nós passamos a agulha por dentro dele, por dentro da argola e por dentro do outra laçadinha do nosso ponto. E vem fechando com a laçada de trabalho e fecha o seu ponto baixo, o último da carreira e o último da peça. Não corta, tá? Olha como já fica bem resistente. Nem que eu quisesse arrancar, não vai sair, tá bom? Porque ele foi trabalhado 3 carreiras e a argola ficou lá já aplicadinha, bonitinha, para vocês encaixarem depois a alça. Se porventura você não tem esse material, não tem problema. Você pode fazer a sua bolsa sem as peças, tá bom? E você pode fazer a sua alça de crochê. Você pode fazer a sua alça pegando aqui, então, os 3 pontos e subindo a sua alça e depois emenda lá do outro lado. Você pode fazer em pontos baixos, tá bom? Fica bem bonita e resistente assim. Ou se você quiser um modelo diferente, eu tenho um vídeo aqui que eu ensino bolsa com ponto puff e lá tem uma alça lindíssima que vai dar super bem com essa bolsa. Então, se você não tem as ferragens, se você não tem a alça de couro, não se preocupe, faça em crochê, que fica lindíssima também, tá bom? Eu vou deixar o link desse vídeo que eu falei da alça de crochê aqui na descrição também para vocês, tá? Desculpa o barulho de fundo, não sei se vocês conseguem ouvir aqui. Então, como eu disse, não corta. Continuando, vamos emendar agora a nossa abinha, né? Podemos chamar assim, aqui na lateral. Eu vou só contar aqui para posicionar e ver onde eu vou iniciar a pegada e volto para mostrar para vocês e com os detalhes, tá bom? Eu vou pegar, eu só vou pausar para eu contar, que eu quero que fique na posição certinha e aí eu volto com vocês no detalhe. Pronto. Então, olha só. O que eu fiz? Eu contei quantos pontos sobraram a partir de uma alça e a outra. Aí você vai pegar e vai contar assim. O seu ponto lateral é esse aqui. Então, a partir dele, você conta 10 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você deixa essa sobra aqui de 10 pontos, não contando com a viradinha lateral aqui, na curva. Então, não conta a curva, conta a partir da descida. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixando essa sobra da sua aba,
você pega o próximo ponto para começar a trabalhar a emenda desta lateralzinha que vai dar certinho aqui, tá bom? Então, olha só, como que eu faço? Eu vou soltar, eu vou marcar aqui com a minha agulha, não tô com o marcador aqui, onde eu vou iniciar, só para mostrar para vocês. Então, tô nesta posição, se for o lado esquerdo da bolsa, pega a laçada que você acabou de fazer seu último ponto, olha, tá? Esse daqui ainda tá lá no fio de trabalho, eu não cortei. Então, você continua a emenda assim, menos arremate. Pega o seu ponto aqui, só a alcinha de dentro da correntinha. Deixa eu mostrar no detalhe pra você, eu vou tirar agora a marcação. Então, o meu fio tem que ficar pra dentro, assim. Pra eu trabalhar com ele buscando, pescando ele lá dentro. Eu sei que tá azul marinho, é escuro, mas olha, eu vou mostrar no detalhe pra vocês. Então, aqui está a minha agulha, na minha laçadinha de trabalho que eu não cortei. Eu peguei ela e introduzi na minha laçadinha do ponto, somente a parte de dentro da laçadinha, só. Então, o que eu faço agora? Mas não é nesse sentido, tá? Só porque eu tava segurando. É nesse. Então, é de cima pra baixo, assim, ó. Aí, o que eu faço agora? Eu vou pescar o meu fio de trabalho e vou trazer ele por ela e pelo meu ponto. Assim, são pontos baixíssimos, tá bom? Olha, deixa eu mostrar aqui. O pronto são pontos baixíssimos, tá bom? Então, é só trabalhar ponto a ponto, emendando. Olha, pega tanto do lado de lá da abinha como da bolsa, você pega só a laçadinha de dentro. Então, primeiro vai pegar a laçadinha daqui, de cima da direita, depois a de baixo, assim. E aí, o seu fio de trabalho. Olha, você vai ficar sempre assim, ó, com 4 laçadinhas lá. Traz em uma, na outra e na última. É o ponto baixíssimo que você está fazendo aqui, emendando um lado com o outro e trazendo o seu fio de trabalho, tá bom? Então, agora o próximo é esse daqui. Um a um. Vai emendando um a um, tá bom? Desse jeito. Sem pressa, sem apertar e também sem deixar frouxo. E vai vendo como está ficando o acabamento. Olha só como vai ficando. Vou fazer um pouquinho mais rápido, mas agora você já sabe como é, tá bom? Então, eu já havia feito um lado, eu fiz esse lado com vocês. Aí, obviamente, você vai fazer 2 vezes, né? Então, você faz, ao invés de você fazer as duas, faz uma e faz a outra, faz uma, aplica, como eu comecei aqui, aplica, porque assim você não precisa cortar o seu fio. Depois que você terminar a emenda, aí você faz a outra e aplica também. Só uma sugestão, eu não gosto de muito arremate, então eu trabalho desta forma, bastante técnica que facilita e deixa um acabamento muito bonito. Diga-se de passagem, né? Pelo menos eu tenho recebido um feedback bem legal de vocês. Continuem mandando, tá bom? Pra mim. A opinião de vocês. E também algumas meninas vêm pra mim pedindo lá no meu direct, no Instagram, para eu ensinar determinada bolsa ou ponto. Inclusive, esta daqui é uma delas. É um dos pontos que me pediram lá. Não lembro agora o nome dela, tá? Mas eu faço com muito carinho para vocês, dentro das minhas possibilidades, tá? Porque eu tenho
um caderno onde eu anoto tudo o que eu pretendo fazer aqui no canal, as minhas aulas. Então, tenho que seguir esse cronograma. Quando é possível, eu saio um pouco do meu cronograma para fazer o que estão me pedindo, porque eu também quero atender vocês, tá bom? Então, quem me pediu, aguarde, tenha um pouco de paciência, que assim que possível eu faço para vocês, ensinando aqui com todo o meu carinho e com a didática que vocês já conhecem, passando aí o meu conhecimento para vocês. O fio azul é escuro, né? Aí tá sombreando um pouco. Aí pausou o vídeo e eu não percebi. E eu fui melhorar ali a luz para vocês. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, tava mais ou menos por aqui. É só continuar fazendo da forma que eu ensinei. E aqui no último, eu vou pegar ele de uma forma reforçada. Então, eu vou pegar ele no ponto mesmo, aqui, onde está a nossa lateralzinha, e vou pegar o ponto inteiro, o último aqui, ao invés de só a laçada. Este é o último ponto. E aí, eu vou fechar assim os 3, tá bom? E agora eu vou cortar aqui uns 10 centímetros, está bom? Porque acabamos a emenda. Eu posso puxar o meu fio, puxa assim, ó, o seu fio. Pode puxar, cortou, pode puxar, tá? E eu vou virar aqui pra você ver o lado de dentro. Então, com a minha laçadinha aqui solta, que é o início da minha lateral, dá um nó fraquinho e depois um forte. Pode apertar, tá do lado de dentro da bolsa, tá bom? Agora, eu vou esconder os nozinhos aqui, que eu acabei de fazer. Passando por 3 pontos, como eu faço. 1, 2 e 3. Traz os 2 fios, vem escondendo eles desta forma. Então, como eu já dei o nó, né? Um veio, agora o outro. Para não ficar tão apertado, você pode fazer com um de cada vez. Eu já quis trazer os 2. E acabou ficando um pouquinho apertado demais. Puxando o meu acabamento, mas a gente corrige, tá bom? Assim. E aí, olha só. Ah, eu vou cortar o excesso, né? Vou cortar aqui o excesso. E já volto com vocês para mostrar a aplicação do imantado. Por enquanto, ela está assim. Nossa bolsa. Olha só. Então, por enquanto, ela está assim, tá bom? Cadê o foco? Achei. Então, eu vou aplicar o imantado aqui com vocês. E a nossa alça de couro. Até já! Eu voltei. E aí, eu tava aqui olhando a minha bolsa. E eu resolvi colocar apenas um imantado no meio. Então, localizei lá o meio da minha bolsa. Coloquei essa partezinha que vem para prender esse tipo de imantado,
que é de pressão, assim, você tem que apertar com um alicate, tá? Então, você coloca essa pecinha lá dentro e coloca e encaixa o seu imantado. Depois, eu localizo ele aqui, tirando meus pontos da frente para eu poder visualizar. Olha só a presilhinha. E eu venho aqui com o alicate e aperto. Eu uso também o imantado de costura, que eu gosto bastante. E esse daqui, ele é prático, tá? Ele tá encaixadinho lá, ó. Eu vou passar um fio por cima dele. E agora, vai com o seu alicatinho e aperta. Pra ele prender na sua aba. Depois de fazer isso, verifica se está bem preso, tá bom? Se não tem perigo de soltar. Tá bem preso. E esse aqui é a parte fêmea. No caso, eu até deveria ter colocado um paninho pra apertar com alicate, que aí não riscaria ele, tá bom? Aí você faz isso aí. Depois você vem com o macho aqui, o lado macho do seu imantado, localiza onde você vai aplicar. Achando aqui onde eu vou aplicar, eu venho passar essa parte primeiro aqui por dentro do meu fio. Deixa eu pegar o alicate para me ajudar. Eu gosto de mostrar porque se você optar em comprar esta mesma peça que eu estou utilizando, então você já vai saber como aplicar, tá bom? Agora, se você já é veterano e conhece, ok, não tem problema. É mais para quem não conhece mesmo. E aí, olha só, eu sei que lá atrás tem a alcinha. E eu quero apertar, mostrando para vocês como que ela fecha. Vou virar ali de uma forma que eu consiga. E fechou lá, segurando o meu fio. Tá vendo? Opa, minha agulha caiu. Deixa eu ver se deu certo. A posição. Deu super certo, certinho a localização. E agora eu vou pôr a alça. A minha alça azul aqui. Prendi meu mosquetão na minha argola fixa. Vou pegar o outro lado. Depois eu vou colocar a minha etiqueta, que eu não peguei. Então, aí essa alça você pode ajustar no tamanho e altura que quiser. Menor, maior. E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Essa clutch lindíssima. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. E se você gostou, compartilha com as amigas. Não esquece de deixar escrito lá nos comentários o que você achou. Me segue nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Eu vou deixar os arrobas aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigada para você que acompanhou a aula até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!